VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Planar serviços funerários. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Visão Net, conectada ao seu mundo. Prímula, o shopping da limpeza. Bom, pessoal, demorou, mas conseguimos trazer aqui o vereador Wesley Carneiro Urich, né, o Lelo. Veio falar um pouquinho aí, né, do seu mandato, veio falar um pouquinho das coisas que andam acontecendo na Câmara, falar um pouquinho aí do seu trabalho, né, Lelo? Boa tarde para você, obrigado aí por atender a solicitação aqui do Voz do Povo, né, do VP News. Brigadão mesmo aí. Fala um pouquinho aí da sua trajetória política. Obrigado a você, José Adão, pela oportunidade novamente. Eu gostaria de me dirigir inicialmente à nossa população arapotiense, né, que acompanha as notícias, que acompanha o programa, né, com todo o respeito e carinho de sempre, dizer que é uma satisfação estar falando para eles novamente. Eu quando eu vou fazer alguma entrevista, alguma coisa, eu falo assim, eu tenho que guardar bastante coisa boa para a gente poder conversar bastante e também esclarecer vários pontos que estão ocorrendo na Câmara aí, mas a gente tem bastante coisa bacana hoje para falar, para comentar. Então, só agradecer de início aí a você pela oportunidade novamente. Então, Lelo, fala um pouquinho aí sobre a sua trajetória política. Começou aí no Partido dos Trabalhadores, hoje você está em outro. O porquê da mudança? E os partidos aí têm alguma importância para você ou é mais importante o trabalho do vereador? Eu acho que cidade pequena, relativamente pequena como a nossa, a gente vota em pessoas, né? Eu sou do Partido Social Democrata, PSD, partido do deputado Sandro Alex também, que é um grande companheiro, Mauro Moraes, deputado estadual. E eu acho que a gente tem que fazer o trabalho que as pessoas confiam em nós. Cidade pequena, eu acho que não cabe muito questão partidária, é mais para que a gente possa seguir as regras do jogo. E eu acho que as pessoas votam em pessoas, acreditam em pessoas. E a gente está agora iniciando o terceiro mandato, né, com a graça de Deus, já 7 meses indo para 7 meses de trabalho. E a gente tem feito um trabalho sério, como sempre, né? Porque que nem eu falo, a terceira eleição não é sorte, né? É porque a gente realmente fez um trabalho sólido pela comunidade e tem esse reconhecimento com a graça de Deus sempre. Então, a gente tem feito um trabalho nesse sentido. Eu quero dizer que esse mandato para mim é um desafio especial e a gente tem tentado fazer um trabalho coletivo no sentido de auxiliar as pessoas realmente, de tentar melhorar a cidade. A gente sabe que não é fácil, mas a gente tem feito o início dessa forma. Nessa mudança aí, a sua ideologia política mudou? A minha ideologia, meu pensamento político, minha ideologia é a mesma, desde o início, né? Eu sou um progressista, posso se dizer assim. Penso sempre no progresso. Nosso intuito é tentar melhorar a vida das pessoas, todas as pessoas, mas em especial as pessoas mais carentes, que é quem realmente precisa do serviço público, né? A gente estava até batendo um papo aqui antes de iniciar a entrevista, falando exatamente sobre isso, né? Que é tentar fazer essa inclusão social. E eu acho que o meu maior desafio, o maior objetivo, né, durante esses 4 anos aí, se Deus abençoar, é fazer essa inclusão social e trabalhar principalmente para as pessoas mais carentes do município de Arapoti, que é quem precisa do serviço público. Você foi alvo aí de denúncias pelo Ministério Público. Como que está o processo hoje? Eu fui bastante denunciado, na verdade, e todos que até o momento que a gente respondeu, fui inocentado até o momento. Não fui condenado em nenhum processo até agora, até porque se eu tivesse condenado em absoluto, eu não poderia estar exercendo o mandato.
Então, até o momento, a gente sabe, eu não vou entrar no assunto de mérito, porque eu tenho a plena consciência da forma, principalmente com que eu fui perseguido pelo um ex-promotor que teve aí, né? E a gente tem vencido ele etapa por etapa, então essas coisas no dia a dia não nos abalam mais, né? O povo já demonstrou a sua vontade, né? E a gente tá aí nesse mandato de novo, cabeça erguida e a mesma coragem e a mesma vontade de fazer o melhor pelas pessoas. Na verdade, a próxima pergunta seria mais ou menos nesse sentido. Qual é o sentimento de um vereador que foi afastado, foi cassado e deu uma volta por cima e foi reeleito? Em primeiro lugar, eu não guardo rancor de ninguém. Todas as pessoas que passaram por esse processo, eu não guardo rancor de ninguém, não guardo inimizade. Muitos companheiros que atuavam comigo na Câmara, que optaram pelo voto contrário a mim, hoje a gente conversa, sem problema nenhum, a gente já conversou com quase todos, não guardo rancor, não guardo mágoa, acho que a única justiça que realmente tem valor é a justiça divina, a justiça de Deus, e quem me conduziu ao novo mandato foi o povo arapotiense, né? E com a graça de Deus. Então, assim, para mim é um sentimento de vitória. Na eleição passada eu fui o vereador mais votado, atingi quase 1.000 votos, praticamente mais de 5% do eleitorado, votação muito boa, mas para mim essa foi mais gratificante, porque a gente sabe das injustiças que passamos e demos a volta por cima, como você disse, e para nós isso não há preço, não existe o que pague. Por isso que a gente eu falei desde do meu primeiro dia ali, quando assumi novamente o cargo de vereador, que para mim o desafio ia ser dobrado, que a vontade que ia ser colocada nesse mandato ia ser dobrada, e assim a gente tem feito. O sentimento é de vitória, né? Vitória, e isso me basta. Hoje, como que você está vendo aí a administração aí do prefeito Irani? Eu quero falar, antes de falar da administração do Irani, eu quero falar da pessoa do Irani. O Irani é uma pessoa, no meu ponto de vista, pelo menos até o momento que eu conheço ele, uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa com boa vontade de fazer as coisas acontecerem. Acho que ele é um bom administrador. E assim falo para ele, assim falo na Câmara. Tudo que eu estou falando aqui, eu repito lá. Mas agora falando da questão pública, eu acho que o prefeito a gente precisa dar uma guinada na história de Arapoti, a gente precisa acelerar, como dizem, né? Eu acho que tem bastante coisa para fazer, tem muita coisa boa para acontecer, a gente sabe disso, mas eu acho que o município vem atingindo superávit já durante todos esses meses em relação ao ano passado, né? A gente sabe que a despesa também aumenta, obviamente, mas ele é uma pessoa, como eu disse, um bom administrador, que sabe controlar as despesas, trabalha com esse propósito. Então, eu acho que está na hora de a gente ter mais ação, né? Quando eu digo mais ação, é principalmente a gente pôr a prefeitura na rua, realmente, para as pessoas sentirem, agora a gente está caminhando por progresso. Acredito muito nele, espero realmente que ele faça um bom mandato, mas que a gente precisa virar essa chave e acelerar. Eu acho que a palavra de momento é essa, acelerar. E como que você está vendo aí os trabalhos aí aí desenvolvido pela mesa diretora? Porque, entre aspas, ficou uma situação em que você é oposição, e praticamente oposição à mesa, né? Como que você está vendo o trabalho aí da mesa diretora? Antes de falar deles, da mesa em específico, eu quero dizer que eu tenho um respeito grande pelos vereadores, todos, independentemente de qual seja. E assim, principalmente o respeito pessoal.
eu sempre deixo bem claro para eles na Câmara que da minha parte, eu, quando eleito vereador, eu vou para discutir, eu vou para debater. Eu acho que não existe projeto ruim. Existe projeto, às vezes, com falta de ideias, mal acabado, precisando de mais um toque para ficar bom. Não existe projeto ruim. Mas o meu intuito é esse, é debater, discutir, aprofundar, para que a gente possa fiscalizar, para melhorar a vida das pessoas. E muitas vezes eu sou mal interpretado, né? Porque às vezes quando você quer discutir os projetos, você quer aprofundar nos debates, você acaba sendo visto como oposição, né? Eu respeito muito, como eu disse no início, todos, mas eu não sou obrigado a concordar. Sempre me posicionei dessa forma, não tenho dono, tá? E os únicos homens que eu sou apaixonado, como eu já te disse, te confessei isso, é Jesus Cristo, meu Pai e meu Filho, sabe? Então, assim, não vou deixar de criticar quando tiver que criticar, não vou deixar de questionar quando tiver que questionar, e também de parabenizar quando for o caso de algo bom. E talvez isso torne, talvez isso para alguns vereadores me coloque como adversário. Na verdade eu não sou um adversário, eu sou um companheiro. Mas às vezes a forma, até alguns deles pela falta até de experiência, né, por ser primeiro mandato, não todos, né? Tem muitos que fazem ótimo trabalho de primeiro mandato, mas acabam levando para o lado, às vezes, que eu vejo para o lado pessoal, e esse não é o caminho. O caminho é a gente aprofundar no debate e fazer uma fiscalização rígida para que as coisas melhorem para as pessoas. Agora, você poderia comentar aí o seu mandato, né? E como que você vai fazer para ser um vereador diferente dos demais? Na verdade, o Lelo é diferente, porque tem opinião, tem isso, mas como que você vai fazer hoje, né, praticamente sozinho, né? Como que você vai fazer para se destacar? Eu acho que isso a questão de destacar não é meu principal objetivo, nunca foi e não é. Eu acho que o reconhecimento vem do trabalho, e eu acho que o trabalho a gente tem tentado. Hoje as duas principais funções do vereador é fiscalizar e legislar. A parte legislativa eu acredito que a gente nunca está 100%, né, porque a gente sempre quer mais, mas eu fui um dos vereadores, para não ser aqui, eu não gosto de falar diretamente de mim, mas eu também não poderia deixar de levar essa informação para as pessoas. Nos mandatos passados e nesse também a gente tem sido muito atuante. Eu sempre fui um vereador de muitas propostas, de muitos projetos de lei, sabe? Eu gosto disso, de fazer essa parte legislativa. Então agora eu vejo que eu não estou sozinho, né? Eu tenho companheiros aí que dentro da Câmara, eu acho que isso é importante para a comunidade ganha com isso, né? A Câmara também ganha força, e eu tenho buscado na parte legislativa propor, como já fiz, apresentei inúmeros projetos de lei esse ano, né? Se eu não for o que mais tem, sou um dos que mais tem, e na parte de fiscalização da mesma forma, né? A gente até se torna chato, né? Você é um fiscalizador também, como população, né? Como jornalista, e a gente, então eu procuro estar fiscalizando, estar cobrando para que as coisas deem certo. Então, nesse ponto a gente tem trabalhado nesse sentido, e também junto com deputados, né? Eu procuro não me amarrar, mas a gente tem conversado para trazer as emendas, né? Para ajudar o município. E até eu quero destacar, aproveitar essa oportunidade de estar falando diretamente com as pessoas. A gente trouxe dois respiradores para o Hospital 18 de Dezembro, agora na pandemia, né? Então a gente está preocupado com essa questão, que não foi emenda de deputado nenhum. Nós fomos com recurso próprio, e na USP, na sede da USP em São Paulo, e conseguimos esses dois respiradores, porque a gente via a necessidade do nosso povo arapotiense que estava passando aqui no Hospital 18 de Dezembro. Então, o nosso trabalho é mais nesse sentido, a gente já não é novidade mais, né? Então, as pessoas conhecem a nossa forma de trabalhar. O que você pode falar aí sobre a Covid? Eu acho que a gente tem avançado em Arapoti. A gente, logo, há pouco tempo foi divulgado
que o nosso município, ele, na questão de transparência com relação ao Covid, se não era o primeiro, era o segundo lugar, né? Então, com relação à vacinação, a gente tem avançado. Eu acho que é tudo dentro do possível, né? A Secretaria de Saúde tem feito um bom trabalho, eu já te relatei isso também no meu ponto de vista, né? A gente sabe que não é fácil, apesar de eu ainda exercer a crítica de sempre. Eu acho que enquanto a gente não mudar a mentalidade e investir mais em prevenção, menos em remediação, a gente não resolve o problema da saúde. A gente só vai conseguir resolver o problema da saúde a hora que a gente conscientizar, que a gente tem que conscientizar as pessoas, né? Aí sim você pode ter certeza que as coisas melhoram. Então o Covid, a gente tem visto que o trabalho tem sido bem feito, né? E esperamos que logo passe. Eu acho que agora já está caminhando do meio para o fim, né? As pessoas têm sido vacinadas, praticamente quase que metade da nossa população adulta já tomou a primeira dose da vacina, e isso é uma notícia muito boa. Eu acho que reduziu bastante os casos, reduziu bastante, né, quase as mortes aí quase zeradas, né? Então eu acho que a gente tem avançado. Volta às aulas. O mesmo problema, a questão da Covid, as crianças podem vão para a escola e podem trazer aí o vírus aí para pai, para mãe, para avô, enfim. É uma questão muito polêmica, né? Eu até chamei uma audiência pública, né? Você sabe disso, para fazer essa discussão. Eu acho que o principal erro dessa questão de volta às aulas agora, o principal, no meu ponto de vista, é a gente não esperar que os professores tomem a segunda dose da vacina. Está tão próximo, né? A grande maioria toma agora, já no mês que vem, pelo que eu estava vendo. Então, compensava a gente aguardar um pouquinho mais, a gente que já esperou tanto tempo, e entrar com mais segurança. Nunca a gente vai entrar 100% enquanto a pandemia não... Porque ela não vai acabar nunca, na verdade, né? Ela vira tipo um vírus da gripe aí, vai existir para sempre. Mas enquanto ela não estiver controlada, assim, digamos, em 90 a mais em percentual. Então eu acho que a gente poderia ter aguardado um pouquinho mais essa programação no meu ponto de vista. E o meu objetivo é questionar nesse sentido na audiência. O Lela é contra voltas? Eu não sou contra, sabe? Eu acho que as pessoas estão ansiadas para voltar ao normal. Mas é como você mesmo disse, eu acho que o voltar ao normal com o máximo de segurança possível, né? Porque a gente tem controlado a questão do Covid, está controlado, como foi dito antes. Então a gente tem que tentar manter o máximo possível esse controle, e aí sim, com os professores vacinados de segunda dose, né, aí a gente tem mais segurança para poder voltar às aulas. Voltando lá para dentro da Câmara, essa semana passada, houve discussões, e vamos falar o bem da verdade, não foram discussões sobre projetos, sobre isso. Teve momentos que praticamente coisas pessoais. Lógico, a Câmara é um lugar de debate, de discussão, mas deveria ser uma discussão pensando em melhorar o município. E teve momentos que foi levado para outras situações. Infelizmente, né? A gente, como eu disse, é meu terceiro mandato, né? E também todo mundo sabe, eu sou uma pessoa polêmica. Eu também não levo desaforo para casa, e que nem eu falei, o meu intuito de defender as pessoas, principalmente as mais pobres, as mais necessitadas, sempre é colocado à frente em primeiro lugar. Então, assim, infelizmente tem acontecido essa questão que eu vejo às vezes que leva para o lado pessoal, né? Eu sempre deixei claro que o meu debate é ali dentro do plenário. Acabou o plenário, acabou a discussão, né? Eu acho que lá fora a gente tem que se respeitar, né? Porque todos têm família, né? Todos querem respeito. E é uma mão de dupla via, né? Se você quer respeito, você tem que respeitar também. Então, aconteceram alguns debates mais acalorados, vamos dizer assim. Eu não levo nada para o lado pessoal. Para mim, até já morreu essa questão. Mas eu não concordo com algumas coisas que são faladas, né?
e que eu vejo que às vezes é para atingir algo pessoal, eu acabo debatendo, discutindo, e aí acaba acalorando um pouco mais o plenário. Mas a minha ideia não é essa, minha ideia é ir lá para discutir projeto, discutir lei, e discutir melhorias para as pessoas que mais precisam de nós, do município de Arapoti. Meu projeto de vereador é esse. Quando acontece alguma discussão pessoal, não é bom, não é legal, mas a gente também não vai deixar de se defender de forma alguma. Léo, uma dessas discussões foi por um assunto aí que criou, né, o assunto que criou toda essa polêmica, a questão da mudança do horário das sessões na Câmara. Eu acredito, não sei se já na próxima segunda-feira, vai ser às 3 da tarde, às 15 horas. Veja bem, por um lado, vai ter uma certa economia por questões de horas extras. Mas, como foi dito lá também, a questão aí da iluminação, né, da Copel, da Sanepar, eu acho que é irrisório se tiver aí uma economia. Esse projeto de lei, quero falar com você que está nos assistindo, vai beneficiar quem? Quem que esse projeto de lei beneficia? Essa é a pergunta que eu deixo. Por quê? A população assistir às 3 horas, que é o horário comercial, que quase todo mundo está trabalhando, não é. A população acompanhar online, que a gente estava tendo uma boa adesão agora, principalmente na pandemia, porque daí as pessoas se adequam, se adaptam a isso, também não é. Porque vamos pegar um funcionário de uma loja e falar, não, eu vou parar tudo para assistir a sessão. Não vai. Em casa ele já pode assistir. O horário comercial normalmente é até às 17, no máximo às 18. Tirando o supermercado, obviamente, mas a grande maioria é esse horário, das 8 às 17. Inclusive o setor público. Então, para a população, eu acho que não foi feito o horário, certo? Economia é discutível. Economia é discutível, porque você veja bem, se você for numa sessão à noite, vai estar tudo ligado. Som, luz do plenário. Se você for numa reunião de comissão, vai estar tudo ligado. Som, luz, enfim, igual. Então a questão de luz, essa questão não vai mudar. Você citou a questão de horas extras. Vamos ver. Se a gente coloca 2 horas extras, vamos dar um exemplo, né? Vão trabalhar 2, 3 funcionários talvez. Durante toda a semana, se a gente montasse um banco de hora, a gente repunha essas horas sem gastar um centavo, sabe? Eles podiam tirar, que ficasse 2, 3 horas no plenário ali na segunda-feira, durante a semana eles abatiam no banco de hora e não gastavam-se um centavo e não atrapalharia a população de acompanhar as sessões. Então a hora extra não pode ser usada como uma questão de economia. Se quiséssemos economizar de verdade, a gente colocaria, por exemplo, e eu comentei com o presidente da Câmara e ele falou que está estudando essa questão, né? Que é o quê? De repente uma placa solar, então, né? Que é uma modernidade do dia a dia de hoje, isso sim reduz o consumo de energia. Aí sim falaríamos em economicidade. Eu não vejo, eu vejo esse projeto, sinceramente, no meu ponto de vista, posso estar errado, para atrapalhar a vida de um vereador aí, um servidor público, não sei, né? Porque é a única explicação para mim. Não existe outra. Economia, para mim, não coube, não consegui entender como economia. E se falarmos, eu deixei por último, mas é o mais importante, vontade popular. Eu acho que os projetos eles têm que estar gabaritados, eles têm que estar endossados pela vontade popular. Foi divulgado, os veículos de comunicação aqui do município divulgaram, inclusive a Câmara divulgou no Facebook. É só entrar no Facebook da Câmara, pegar o número de comentários e ver quantos tem a favor do projeto e quantos tem contra. Então não tem vontade popular. O povo não quis isso. E a gente tem que ser representante do povo. É isso que eu sou, representante do povo. Por isso que eu fui contra o projeto. Léo,
alguma coisa que você queira deixar aí para a população? Um recado, enfim, que você queira deixar aí para os seus, quer dizer, para os seus eleitores não, né? Para toda a população arapotiense. Quero deixar um recado. E olhando para a câmera, nos ajudem, sabe? Não o Lelo, não o Irani, prefeito, né? Nos ajudem a comunidade, porque eu acho que Arapoti, ela tem um potencial muito grande, sabe? Eu sou nascido e criado aqui no município de Arapoti, e eu sei, conheço essa terra, e sei que a gente tem muito a produzir, e muitos frutos para a nossa cidade. Então, nos ajudem a fiscalizar, nos ajudem a melhorar os setores públicos, em especial a saúde, né? Eu falo sempre, José Adão, que Arapoti tem um grande problema com relação à cidade vizinha, Jaguaraíva, por exemplo, na questão de segurança pública. E eu falo isso porque Jaguaraíva faz 3 vezes mais, 4 vezes mais boletim de ocorrência que Arapoti. Arapoti acontecem furtos e, enfim, qualquer coisa que gere um boletim de ocorrência, um BO, e as pessoas muitas vezes deixam de fazer por falta, às vezes, do poder público orientar que é necessário que faça. Não só para que vire uma ação, não é esse o principal objetivo, mas o principal objetivo é que o governo do Estado, o governo federal, eles trabalhem com números. Deixa eu cortar só um pouquinho você. Essa situação eu vejo no dia a dia. Porque eu recebo o relatório da Polícia Militar aí todos os dias. E eu falo que lá para a Polícia Militar, para o 1º Batalhão, que é Ponta Grossa, que Arapoti é um paraíso. Nunca vem, é muito difícil vir alguma ocorrência de destaque. Então, essa oportunidade que eu estou tendo de falar com as pessoas, né, abranger um bom número de pessoas, é para isso. A gente precisa se conscientizar, porque o governo do Estado, o governo federal, ele trabalha com números. Então, se não chega esse relatório que não chega para você, não chega lá também. E se não chega e chega de Jaguaraíva, para eles apresenta que Jaguaraíva tem mais casos que aqui, eles reforçam Jaguaraíva, né? E aí você vai falar, Lelo, mas você é vereador, você tem que ir lá brigar. Eu tenho que brigar, mas tenho que brigar com número, com um papel na mão, né? Só eu falar não vai convencer ninguém lá no governo. Então a gente luta, briga, né? A gente corre atrás, mas a gente precisa que as pessoas nos ajudem nesse sentido. E não só isso, fiscalizar, ajudar na fiscalização, denunciar quando houver algo errado, para que a gente possa ir junto, ver a situação. Eu sou um vereador que eu gosto de estar em loco nos locais, então a minha mensagem para a população é essa: vamos nos unir, né? Vamos tentar, e principalmente tentar acabar com injustiças. É difícil, não é uma coisa fácil, mas tentar fazer com que as pessoas façam valer o seu direito. Eu falei na Câmara há poucos dias, pouca gente sabe, mas a gente tem a lista RENAME, REMUME, que é a do município, que é a do Estado, que ela abrange, se não mais de 90% dos medicamentos que existem, às vezes não com o mesmo nome, com nomenclatura, mas abrange. O SUS cobre quase que 100% de cirurgia, pouca gente sabe disso, sabe? Porque às vezes a pessoa só critica, fala, mas não conhece seu direito, você entendeu? Então a gente está aí para tentar orientar, para tentar ajudar nesse sentido, sabe? E procure, se não gosta do Lelo, procure outros vereadores, a gente tem bons vereadores na Câmara, né? Vamos lutar pelo nosso direito, fazer valer o direito do arapotiense. Eu acho que o meu maior objetivo nesse mandato é esse, fazer valer o teu direito. E se não for através de mim, que seja através de algum vereador. Eu acho que isso é importante, as pessoas saberem que a gente paga imposto, mas a gente vai cobrar cada centavo em melhoria para a vida das pessoas. Bom, obrigado, Lelo, mais uma vez por ter aí atendido a nossa solicitação aí para vir falar um pouquinho. Demorou, né, para o Lelo vir, mas valeu a pena, falou um pouquinho. Quando você precisar falar com a população e quiser usar os nossos canais, as portas estão abertas, é só vir até o nosso estúdio. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que isso é importante. Esse espaço, né, a gente poder se comunicar com as pessoas, a gente procura fazer isso no dia a dia, mas
Aqui talvez um público diferente do que eu, às vezes está habitual das minhas redes sociais. Então também é importante a gente levar essa mensagem e principalmente, né, agradecer as pessoas, né, pelo carinho que tem conosco, né, e dizer que a gente está aí, né, apto a atender e tentar melhorar a vida das pessoas. Esse vai ser o nosso objetivo. E a hora que a gente não estiver conseguindo mais, que venham novas pessoas e possam fazer isso pela população. Um abraço, Arapoti, e que Deus nos abençoe.
VP News. Participe enviando sugestão de matérias ou denúncias pelo WhatsApp 43 99914 0404. VP News, fazendo parte da sua vida.